É o ponto mais claro que lá. Isso aqui é um julgamento, no fundo, sobre o Alexandre de Moraes. Não é sobre o Bolsonaro, isso aqui é sobre o Alexandre de Moraes. O voto divergente do Fux é um voto de negação a isso. E veja a dificuldade de lidarmos com isso, tá? Esse é o ponto. Ora, se nós estamos vivendo num país, numa nação muito problemática, em que um presidente da república anterior tentou um golpe de Estado, de maneira torta, tosca, mas tentou, e que ele estava tentando usar de todos os meios que ele tinha à disposição para levar isso à frente, o Brasil teria ou não teria sobrevivido ao Bolsonaro, portanto, se não houvesse esse inquérito do Alexandre de Moraes? Eu não sei dizer. Ou posso... Acho que por enquanto não se pode prosseguir aí. Tá, eu vou comentar um ponto aqui, tá? Veja, meus amigos, há uma divergência com o fluxo de mérito, mas os demais membros dessa primeira turma vão votar muito provavelmente de acordo com o relator. Segunda coisa, se a parte formal, até para um cara que abandonou a faculdade de Direito, agride, porque ela agride, por que então a Suprema Corte do Brasil está validando, nessa primeira turma, um rito que extrapola aquilo que é permitido ao Judiciário e à Suprema Corte em si, ou seja, um rito anômalo? Tem muitas discussões sobre isso, muitas discussões, tá? Se a gente volta no tempo, havia na Alemanha, tá, uma coisa... Havia um império no começo do século XX, talvez o império mais importante da Europa naquele momento, que estava num acelerado processo de ascensão. Chamava-se Império Alemão. O Império Alemão foi oriundo e resultante de um processo um pouco traumático, mas necessário, de unificação dos vários reinos que haviam ali, liderado pela Prússia, daquilo que a gente chama de Alemanha, né? Vários povos germânicos, povos de língua germânica, de raça germânica, eles foram unificados e eles se tornaram uma nação chamada Alemanha. Tiveram uma grande guerra, a famosa Guerra Franco-Prussiana, tá, no final do século XIX. E aí a Alemanha, né, essa nação alemã que surge com uma bandeira preta, branca e vermelha, ela começa, né, a exercitar a sua musculatura, ela gera uma sombra muito grande para os russos, gera uma sombra muito grande para o Império Austro-Húngaro, para os franceses, se torna potência. A Guerra Franco-Prussiana, para vocês entenderem, foi uma humilhação imposta pelos prussianos aos franceses. Foi uma vitória humilhante, acachapante, que deixou um trauma nos franceses e que depois foi terminar, foi ser resolvida lá no Tratado de Versalhes, para vocês entenderem. Tá? O pacto, aquela Alemanha que se reunifica, ela se torna, vira pro século XX, ela se torna uma potência colonial, das mais agressivas e vamos dizer, praticante de algumas coisinhas um tanto quanto estranhas, né? As aventuras alemãs na África não foram as mais bonitas, vamos colocar aqui. E aí naquele briga, naquela potência, muitos discursos racialistas, todo mundo tentando imaginar que o seu império era o representante do verdadeiro símbolo de humanidade. A Alemanha, naquele momento, talvez no seu ápice civilizacional, os melhores escritores, os melhores músicos, os melhores filósofos, estavam todo mundo na Alemanha. Eis que ali, né, houve as condições para a Primeira Guerra Mundial, acontece a Primeira Guerra Mundial, e ela tenta sustentar uma guerra enfrentando de um lado Rússia, do outro lado França, entra a Inglaterra e tal, e ela sustenta, ela perde, e aí o Império cai, surge a República de Weimar. A República de Weimar foi uma experiência republicana, pós-Império na Alemanha, muito complicada, que ela teve que lidar com uma crise econômica colossal, e vários soluços institucionais. Você tinha aquela república pós-Primeira Guerra Mundial sendo tomada, em grande medida, por ideias radicais à esquerda. Você tinha os comunistas muito fortes ali, e você tinha grupos sindicais enormes também, e você tinha a ascensão de um homem, que nem sei se tinha bigodinho no começo, mas era um ex-soldado que foi preso, que criou um movimento chamado nazismo. Esse sujeito, chamado Adolfo, né, Adolfo, se formos, vamos dizer, latinizar o seu nome, esse sujeito começa a se movimentar, e um jurista ligado ao regime de Weimar começa a falar sobre como Weimar poderia se defender tanto de comunistas quanto desses caras meio loucos aí do nazismo. Tá? Ele parte do princípio de que a república, o Estado, no momento de crise, ele iria... É dali, na crise, que das instituições iria surgir um elemento garantidor da autoridade, que na cabeça dele deveria vir do poder executivo. E a ele, vamos dizer, através dessa autoridade, caberia o papel de destruir os inimigos deste regime. Ele estava muito preocupado com a expansão dessas ideias estranhas e ele queria, de maneira bem clara, que a República de Weimar soubesse responder isso. Esse cara era o Carl Schmitt. Depois, né, a carreira dele fica bem atrapalhada porque ele fica bem próximo do regime nazista, porque não adiantou nada e os nazistas tomam o poder lá na Alemanha e colocam um regime lá e o Carl Schmitt vira um colaborador em grande medida do regime. Tá? Há um cara, tá, que já citou o Carl Schmitt algumas vezes nas suas peças e teses. Adivinha quem é o cara? Rafael Maria, quem é o cara? Começa com G? Com quê? G. Não. Por mais que seja um germanófilo, esse aí também. Então não sei. O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. A Constituição brasileira dispunha de ferramentas para permitir que institucionalmente surgisse aquele inquérito e um ministro do STF dispusesse de tantas ferramentas, de tantos meios de ação para atacar os adversários? Não. Mas se eu trabalhar de maneira analógica com o Carl Schmitt e com o Alexandre de Moraes, o que eu tenho?
Eu tenho que, no momento de crise, como o Carl Schmitt preconiza, a autoridade vai emergir. Ela não emergiu do Poder Executivo, até porque o inimigo estava onde? O inimigo do Xandão no governo Bolsonaro. Estava onde, Riso? Na presidência da República. Que era o Poder Executivo. Logo, é do Poder Judiciário que emerge. E o Alexandre de Moraes se torna essa autoridade. O Alexandre de Moraes, que é um sujeito mais inteligente do que a média, ele não é um gênio, mas ele é mais inteligente, ele é, acima de tudo, forte. O Alexandre de Moraes entende, então, se é do STF que vai vir a autoridade, e eu sou essa fonte tiradora de direito, eu sou a autoridade. O poder sou eu. E eu tenho que demonstrar poder o tempo todo, porque na crise, se a autoridade provém de mim, eu vou executar isso. Então, o Alexandre de Moraes se torna essa força e ele derrota o Bolsonaro nesse enfrentamento. Mas a que custo? Veja, ele criou um elemento anômalo, que aí a gente pode falar de democracia militante, a ideia da democracia que cria uns instrumentos de enfrentamento. Aí eu posso ir para outros, Karl Popper, né? A democracia que precisa... a sociedade aberta que precisa criar os elementos para destruir seus próprios inimigos, né? Então, e aí? Ou ele vai se abastecer do que for, vai buscar validação internacional, constrói depois uma tese para se tornar professor titular da Faculdade de Direito da USP. Não sei se ainda é, chegou a ser por muito tempo a faculdade mais prestigiada de Direito do Brasil. Acho que não é mais, acho que o corpo discente e corpo docente da Sanfran tá no saco. Mas ele se torna, a tese dele e a ideia em geral, ela se torna uma espécie de uma referência, que é o objetivo deles, de como enfrentar líderes populistas à direita. Como se ele tivesse, através do Brasil, respondendo um problema global de crise e ascensão da extrema-direita, dizendo assim, ó, a democracia vai ter que criar uma espécie de um remédio ali, tá? Um remédio que é autoritário, mas ele é um autoritarismo do bem. Este julgamento, portanto, não é um julgamento só sobre o Bolsonaro. É um julgamento também sobre o próprio julgamento. É um julgamento sobre os métodos do Alexandre de Moraes. É um julgamento sobre a Constituição brasileira, ou melhor, o Estado brasileiro. Ele vai se conformar a este desenho novo? Isso aqui é um julgamento sobre o Alexandre de Moraes. Por isso, eu vou colocar aqui, né? Por isso, quando eu fui lá na PAN e falei, fosse eu ministro, eu não condenaria o Bolsonaro nisso aí, eu digo isso porque, mesmo sabendo que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, um voto favorável a isso vai validar este novo desenho do regime. E por mais que eu ache que o regime de 88, a Constituição de 88, sejam eles em si fracassados, que esse modelo tem que cair porque ele está apenas nos matando, não é através disso que, vamos dizer, as coisas devem acontecer. Até porque o que está sendo criado aí é um instrumento que permite o regime se manter de pé pelo uso da força e da arbitrariedade. Fui claro, Rafael Almeida Rizzo? Sim. Eu acho que este é o ponto mais importante que eu queria colocar aqui nessa leitura. É o ponto mais claro que lá. Isso aqui é um julgamento, no fundo, sobre o Alexandre de Moraes. Não é sobre o Bolsonaro, isso aqui é sobre o Alexandre de Moraes. O voto divergente do Fux é um voto de negação a isso. E veja a dificuldade de lidarmos com isso, tá? Esse é o ponto. Ora, se nós estamos vivendo num país, numa nação muito problemática, em que um presidente da República anterior tentou um golpe de Estado, de maneira torta, tosca, mas tentou, e que ele estava tentando usar de todos os meios que ele tinha à disposição para levar isso à frente, o Brasil teria ou não teria sobrevivido ao Bolsonaro, portanto, se não houvesse esse inquérito do Alexandre de Moraes? Eu não sei dizer. Se o STF não tivesse superpoderes na pandemia e o Bolsonaro obrigasse os estados e os municípios a seguir as suas políticas deslocadas à época que ele tinha sobre a questão da pandemia, mais gente teria morrido ou mais gente teria sobrevivido? Veja, o STF é um problema. Agora, à época, o STF foi a favor disso, e o Bolsonaro reclama até hoje. Por mais que ele tinha validado de uma coisa que passou na Câmara sobre isso. Ele meio que chora à toa. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. A real. A gente viveu tempos muito estranhos com uma pandemia e com um louco no poder, ali entre 2019 e 2022. Mas o Bolsonaro meio que foi o instrumento, a historinha perfeita que o sistema brasileiro precisava contar para derrotar não o Bolsonaro em si, Rafa Almeida Rizzo, veja só que interessante, mas o verdadeiro problema, que foram aquelas manifestações que começaram em 2013, aí que tomou forma política mesmo em 14, 15, 16 conosco, com a Operação Lava Jato, que prende Lula, prende quase toda a elite da classe política brasileira, e deu no que deu. Certo? E neste momento de crise que a gente está comentando com vocês, essa reorganização não fazia sentido, porque toda vez que eles tentaram, eles fracassaram, mas passou a fazer sentido para as pessoas, inclusive para as pessoas que apoiaram a Lava Jato, que apoiaram a prisão do Lula, porque havia no poder um sujeito chamado Bolsonaro, e esse cara foi um grande erro histórico. Então, quando a gente desenha tudo, e quando a gente bota essa história no papel, a gente percebe que o contragolpe do sistema, no fundo, só funcionou por conta do senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? E que está de pé
nesse tempo todo, tentando se validar, porque Jair Messias Bolsonaro, além de fraco, é burro, e além de burro, é autoritário. Ele tem um triângulo das bermudas, assim, de cagada. Ele é burro e autoritário e fraco ao mesmo tempo. Deu tudo errado num jogo desse. Até porque o fraco só é autoritário quando tem medo. Como o cara é fraco, ele é movido pelo medo. E aí o autoritarismo dele é o autoritarismo baseado no medo, que é o pior dos autoritarismos. O autoritarismo baseado no medo é o autoritarismo paranoico, é o autoritarismo que, enfim, encontra o inimigo debaixo na própria sombra, debaixo da mesa, debaixo da cama, que é o que o Bolsonaro era. E aí esses caras se valeram o Sula brasileiro, né, o nosso Sula, que é o Alexandre de Moraes, e venceram. Então esse julgamento é sobre isso, tá bom?